Boa noite, bem-vindo ao programa Referências. Este é o seu programa à terça-feira, às 21 horas, na Norte TV e Gondomar FM. O convidado especial desta semana é o Dr. Pedro Carvalho, um reconhecido médico psiquiatra, psicoterapeuta, professor universitário e coordenador do Instituto da Memória e Saúde Mental Psiquiatra, médico-psiquiatra com competência na área de psicogeriatria. Fez parte da equipa fundadora da Unidade de Psicogeriatria do Hospital Magalhães Lemos, Porto. Atualmente coordena a consulta de psicogeriatria na Clínica Século XXI, Porto, e no Instituto CUF Porto e Hospital Luz, Lisboa. Boa noite, Dr. Pedro Carvalho, bem-aja pela presença no programa Referências. Obrigado pelo convite. É um gosto imenso. Doutor, uma história de infância, uma memória de infância? Uma memória, lembramos sempre coisas tristes, coisas alegres. Eu vou-lhe contar uma coisa que me ficou e que achei que teve piada. Lá para andava eu na quarta classe e um dia ensinam-me a fazer as velas coloridas. E eu lá tomei nota daquilo tudo, chego a casa e peço à minha empregada, olha, é preciso cera, vamos pôr isto a cozer e depois tínhamos que pôr os pigmentos. Estava eu muito calmo ali a dizer mais ou menos o que é que ela tinha que pôr, os pigmentos, e fiquei na dúvida entre se devia pôr primeiro um ou outro, e lembro-me que de repente ela disse, então diga lá menino. E eu, olha, põe esse primeiro, o vermelho. Eu sei que transformei-me num objeto voador, toda a cozinha ficou vermelha, a empregada não achou muita piada e pronto, foi daquelas coisas que fica na memória como malandrices, mas que correu tudo bem. Com certeza que sim. Tem um irmão? Tenho um irmão. Uma memória desta infância a dois? Uma memória desta infância a dois. O meu irmão quis ir para astronauta. E chegou a ir para Aston, pronto, aquelas coisas todas, fez todo um percurso, aliás, parte do curso depois também foi com esse objetivo e finalmente deu uma reviravolta na vida e passou para budismo, andou com Dalai Lama durante grande parte da vida e agora está de uma grande volta na vida dele. Mais novo o irmão? Mais novo. O doutor optou pela medicina, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Como é que surge? No ICBAS. No ICBAS, então. Convém ser verdadeiro. Embora visitasse muito a Faculdade de Medicina do Porto, mas ICBAS. Como foi? Olha, foi na fase inicial do ICBAS, portanto, épocas de lutas, porque fomos no início, de facto, aquela luta Faculdade de Medicina, Instituto de Ciências Biomédicas. De facto, tenho a honra e o prazer de ter sido dos pioneiros, dos primeiros grupos e estou muito contente. Sim, com certeza que sim. E a especialidade? Optou, portanto, pela psiquiatria? As especialidades têm uma história. Eu queria ir para endocrinologia. Não sei se sabem como é que é a história das escolhas, mas a história das escolhas é muito, aquilo são, eu escolhi, tive nota suficiente para escolher no primeiro dia, aquilo na altura ainda não havia internet, era tudo pelo telefone, portanto estávamos em comunicação Porto, Lisboa e Coimbra. Muito bem. E conforme as escolhas eram anuladas as especialidades. Eu como estava na manhã, portanto pensei, vou entrar em endócrino. 2 pessoas antes de mim escolhem endócrino e eu tive uns 5, 7 minutos em que não sei para que é que quero ir. O que é que vou? E sabia muito bem o que é que eu não queria e psiquiatria era uma das pus hipóteses, porque eu estudei com um amigo que estava a pensar ir para psiquiatria e acabou por ir para anestesia. E eu escolhi a psiquiatria. Então foi e entrei assim. para Magalhães Lemos. Não foi a primeira opção? Foi a primeira opção. Doutor, os psiquiatras são emocionais? Eu acho os psiquiatras são seres humanos, embora achem que não, mas são, e são eminentemente emocionais. Aliás, eles lidam com emoções todos os dias. E é por isso que às vezes somos mais do que as outras especialidades. Vivemos mais naquele domínio do incontrolável. E, portanto, a nossa parte do emocional, e estamos mais à vontade para lidar com isso, penso eu. E depressivos? Depressivos. Sim,
Eu diria que sim. É. Provavelmente, mercê da patologia com que lidamos no dia-a-dia, acabamos por ter, estou a pensar em vários colegas, têm de facto quadros depressivos e arrastam-se, mas não sei se é mais ou menos, não sei se há estudos. Nós sabemos, em termos de taxas de suicídios, que há algumas especialidades com mais propensão. Sim. Psiquiatria é uma delas, de facto. Mas, sim, acho que poderei dizer que sim. Eu vi há pouco numa revista, inclusive, que realmente a psiquiatria era das profissões com uma taxa de suicídio. Temos dentária, anestesia, psiquiatria. É. Doutor, de que falamos quando falamos de depressão? De que falamos, primeiro, de uma doença. E falamos, e aí depende do tipo há depressões endógenas e depressões exógenas, portanto, reativas ao ambiente. E estas têm vindo a crescer. Porque, aliás, havia um colega meu que dizia uma coisa engraçada, que é, durante a guerra não há depressões, porque é a adrenalina a funcionar. Normalmente nós deprimimos quando estamos mais calmos. Pois, com certeza. Quando já passou. Mas a depressão, de facto, a endógena é eminentemente química. É quase desligar a televisão. A reativa tem a ver com encher um copo de água. De repente, transbordou. E nós vimos abaixo. Pois, claro. E ficamos numa situação que, se não houver intervenção, é muito dolorosa para o próprio e para terceiros. Existe uma faixa etária que esteja mais predisposta? Normalmente é mais na idade adulta, mas eu trabalho muito com doentes idosos e é outro tipo de depressão. É depressão pela solidão, a depressão pela sensação de morte iminente, é diferente. As depressões, às vezes, porque têm muitas a ver com alterações químicas que pequenos infartos ou pequenos AIT-nos vão dando, chamadas depressões vasculares, e são um bocadinho diferentes entre a idade adulta e os idosos, e os mais novos têm diferentes nuances em termos de quadros depressivos. Mas, digamos, em termos de clínica, é todo um conjunto de preenchimento de critérios. A depressão, por vezes, está associada ao consumo de álcool? Está. Estou-me a lembrar, acabei de sair agora do consultório, e um dos casos que vi é exatamente por começar a entrar em sintomatologia depressiva em que o próprio não notou, foi começando a ir buscar no álcool. Quer o álcool, quer qualquer droga, leva-nos a estados de relaxamento que às vezes recusamos a ter com alguns outros tipos de medicações. E começamos a achar que a medicação essa é que nos faz mal e vamos buscar outra coisa, álcool ou outras drogas, pois, com certeza, como achando que aquilo é que é natural. E aí começamos a entrar por um outro problema que às vezes é bem mais complicado que a depressão. Doutor, quando conversamos com as pessoas, é usual as pessoas dizerem que aquilo que ambicionam realmente é serem felizes. Esta procura insistente da felicidade pode conduzir também à depressão? Pode. Vontade de estar bem, eminentemente? Sabe qual é o grande problema que se vê nesta nossa vida atual? Olha, a televisão. Sim. A televisão oferece-nos, às vezes, pequenas mentiras ou verdades que para nós podem funcionar como interpretando nesta ideia de que vamos conseguir ter aquilo e nem sempre vamos. Com certeza. E isto pode nos gerar e levar a no início uma tristeza que pode fazer cavar sintomas que acabam por entrar em quadros depressivos. A expectativa, quer dizer, nós podemos cair num quadro depressivo quando o túnel é demasiado longo e eu não tenho força para chegar lá ao fundo, e às vezes nunca consigo chegar. Isso é que nos leva a morrer na praia. Dizer que o cérebro tem um caráter sagrado faz sentido? Ele visto em qualquer lado. Eu acho que o cérebro é a última fronteira. Sim. Provavelmente vamos conseguir
controlar um conjunto de outros planetas à nossa volta, controlar o cérebro vai ser muito complicado mesmo. Portanto, tem algo sagrado, tem algo de mão de Deus, se quiser. E uma palavra que o Soutor usa muitas vezes e que não seja aeroporto? Exatamente. Olha, força. Força? Força. Eu, com os doentes, os meus pacientes, muitas vezes é força, vamos em frente, temos que avançar. Eu tenho que aumentar sempre a resiliência da pessoa. Tenho que lhe dar esperança. Em termos de psicoterapia, nós temos que tentar modificar no sentido de ganhar força. E é isso que nós temos que muitas vezes procurar. É abrir portas ou janelas e dar-lhes força para eles atravessar. No fundo, é uma espécie de barco que está perdido, eu tenho que reorientá-lo em termos de rumo, empurrar, e depois não faço mais nada. E ele vai. Situações em que os doentes, quando chegam à consulta, procuram a cura e o Soutor, para além da cura, aquilo que tem, efetivamente, para lhes potenciar é qualidade e até mais algum tempo. Isto acontece? Muitas vezes. Eu, ao longo do meu percurso, fui saindo e entrando na função pública e fui criando vários serviços. Um dos serviços que dei apoio foi no Pedro Hispano, os cuidados paliativos e cuidados continuados. E trabalho muito também, lembrei-me na Perlada, na unidade de queimados, dava muito apoio nisso, e portanto tinha pessoas, mesmo na Perlada, que estavam paralíticas, com tetraparésia, para toda a vida. Pois, com certeza. E portanto a questão muito que punham é, vale a pena ou não vale a pena viver? E é qualquer coisa que é muito difícil responder, quer dizer, porque o próprio tem esta percepção de que não há futuro. E, portanto, às vezes tem esta sensação de cura e perceber que nunca vamos chegar a uma cura e que temos só melhorar, dar melhor qualidade de vida. Pois, com certeza. E fazer chegar esta mensagem de forma que... Ao próprio e às vezes aos familiares. Pois, também é outro filme complicado. O suicídio e a psiquiatria caminham lado a lado. O suicídio e a psiquiatria. Não sei se está a falar de suicídio nos psiquiatras ou... Na consulta. Na consulta. A consulta é muito frequente. Muito frequente. Algum episódio que efetivamente possa partilhar connosco? Tantos. Um e meio. Um só com meio episódio. Exato. Eu estou-me a lembrar de uma situação que tínhamos internado, que era um senhor que era... Pronto, e vamos para o lado engraçado, sim, pronto, não vamos para o lado mórbido, prefiro. Estou-me a lembrar, era um senhor que já tinha feito 11 tentativas de suicídio. E uma vez estava com ele internado e ele disse, eu sempre punha outros técnicos, e ele queria sair para almoçar com os pais. Pronto, garantiu-me pés juntos, que não ia fazer nada, não é? Conseguimos, todas aquelas coisas, não é? Eu ainda não tinha saído para almoçar, ele tinha sido apanhado e ele saltava sempre da ponta rápida, salvava-se sempre. A última vez, quando chegou, estava com uma fratura de anca, foi apanhado por um dos polícias, que às vezes fazem ali voltas ali na ponte, porque ele foi tentar outra vez do mesmo sítio. E eu acho que ele era um excelente mergulhador. Mas com certeza que era para resistir. Mas nunca, e de facto, quando nós dizíamos qualquer coisa, dávamos algum medicamento, e ele, o que era engraçado, ele dizia assim, doutor, tenho que ter cuidado porque eu não quero morrer. Pois, isso que seja e era um profissional. Mas enfim. Sim. O Soutor é professor universitário. O que é um bom professor universitário? Um bom professor universitário? Olha, é alguém que tenha humildade suficiente para entender os alunos e descer ao nível em que eles precisam de ajuda, portanto, tornar-se compreensível. Alguém que tenha prática suficiente para ensinar não só o palavreado dos livros, mas o que é a vida e o que é possível para eles darem um salto para algo, porque a faculdade é um percurso para um emprego.
Portanto, às vezes esquecemos disso. Estudar, coisas que às vezes têm pouco interesse e a realidade é muito diferente. Mas claro. Eu tive a sorte de dar e ainda faço mais na área de pós-graduação e tento sempre transmitir o que é a parte prática na conjuntura com a parte teórica. E eu acho que isso, se possível, e não estou a dizer que o consiga, embora os alunos tenham gostado, pelo menos, acho que isso é ser fundamental. É fundamental. O doutor é um homem de afetos? Sou um homem de afetos. Acho que sim. E romântico? Romântico, sim, à minha maneira, um bocadinho mais protegido, tento não... Ok, mas acho que sim. É pai. Como é o Dr. Pedro Carvalho pai? Como é que eu sou pai? Eu acho que, apesar de com certeza os meus filhos dizer isso, sou um pai babado. Tenho 3 filhos e sempre que protejo-os às vezes à distância, eles já estão a ficar crescidinhos, portanto, cada um com o seu percurso. E agora o meu receio é este, qualquer receio, qualquer pai neste país, que é, com certeza vão sair do país. Sim. Mas, por um lado é bom, por outro lado é mau. Mas é possível compreender os filhos sendo os seus progenitores? Se é possível compreender-os, sim, porque nós já passamos por isso. Agora, como nós tentamos defendê-los, não queremos que eles batam com a cabeça na parede. Portanto, às vezes somos mauzinhos. Nós já fizemos aquilo. Sim, pois com certeza que sim. Filha de peixe sabe nadar. Tenho uma filha que está a fazer medicina. Medicina, como é que na Nova. Sim, ela é mais independente de todas, adora viajar, está sempre a viajar por tudo quanto é canto do mundo. Já teve 5 meses com a Madre Teresa de Calcutá, pediu-me. Agora, nos últimos anos, andou a viajar por vários países do Oriente. Mas é uma miúda toda despachada. E eu acho que em termos de medicina está bem, acho que vai longe. Se gosta de viajar é pai? Se gosta de viajar, eu adoro viajar. Viajar é uma das... Sempre que posso, lá estou eu. Sim. Um sonho para 2016? Um sonho para 2016? Olha, eu tenho 2 ou 3. Então? Eu quero... Por acaso, sim. Um que já estou a concretizar, agora recuperar ou renovar o meu handicap em golfe, já está a andar, acho que é o que eu comecei. Quero escrever um livro agora, mas um pessoal mais de histórias. Muito bem. E vou começar na pintura. Fantástico. É verdade. Uma veia mais artística. Completamente, agora estou naquele filme. Sim, senhora. Uma viagem que eu tenha marcado? Isso é quando me perguntam um filme ou um livro. Olha, eu vou-lhe dizer meia dúzia de coisas do que mais uma viagem. Sítios que eu, antes de morrer, tenho que lá voltar. Então. Cidades imperiais japonesas, Machu Picchu, Grand Canyon, adorei, Yosemite, espetacular. A cidade mais bonita que eu conheço, Vancouver. Porque tem tudo, não é mas está lá tudo. E toda aquela zona do Canadá. E uma viagem que eu adorei, tive 1 mês e meio, aluguei um descapotável, que é bom e mau, mas desci toda a costa, Los Angeles, São Francisco, Napa Valley, aquelas coisas todas, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Toda a costa, achei essa viagem, foi uma viagem que marcou, porque eu tinha para aí, na altura, 20 e poucos anos, mas há sítios no mundo, olha, e cada vez gosto mais de Portugal. Sim? O nosso Porto. É fantástico. Em qualquer sítio. Eu agora sou um grande defensor. Adoro Lisboa e a luz dela. Mas a luz. Pois, com certeza. Mas eu Douro. Sim. O Douro. Acho que batemos pontos. Em qualquer parte do mundo, quando dizem nós estamos muito bem. Efetivamente é encantador, sim. Lindíssimo. Como encara a morte? Com medo. Sim. Com medo. Vou perdendo medo. Quer isto dizer, uma pessoa a determinada altura com a idade, eu já não tenho aquele receio que provavelmente teria. Vejo com muito mais calma. Porque eu lido muito com a morte. E, portanto, eu tenho mais medo da forma como vou morrer do que propriamente a morte. Não quero dor nem suplício, está a compreender? Morrer. Sim. Os médicos não controlam tudo.
Já perdeu alguém próximo? Já, claro, Sim. claro. Já. Não me quero contar nada sobre isso. Não, quer dizer, a pessoa assim mais próxima que eu perdi foi de facto a minha avó, a paterna, os meus tios, assim, tios maternos, muito recentemente, durante estes últimos 2 anos, 3 tios, e portanto são pessoas que me estavam ligadas e que queriam vazio, como é óbvio. Graças a Deus não tenho assim para já. Sim. Assim. O que mais valoriza nas pessoas? O que mais valorizo? Olha, o afeto e a amizade, no sentido de amizade com A. Porque amizades Sim, há coisas certeza. muito. Entra aí um campo muito. Mas amizade com A grande e a questão do afeto e a honestidade. Ser honesto. Existe neste percurso de vida algum episódio que gostava de refazer? Ui, vários. Ah, é? Vários. Acho Então, que 2. sim. 2, ui. Uma viagem que queria lá voltar. Sim, essas coisas Sim. mais. Mas algo mais. há algumas coisas. Eu provavelmente, em termos de trajeto de vida, isto é quase como se eu voltasse a nascer e soubesse que sei agora, provavelmente algumas coisas eram diferentes. Portanto, aí já meto várias coisas. Sim. Sem particularizar, mas várias coisas. Medos? Tem? Para além da morte. Um que eu trabalho bastante bem e agora já está muito bem controlado, de alturas. Não Sim. acho piada nenhuma e já fiz tudo. Sim. Desde body jumping, parapentes, tudo que possa imaginar já fiz. Mas para Adoro contrariar esquiar, o... tudo. Chamado técnicas Pois. de footing, que é imersão Eu já sobre. Imersão sobre. Sim. E depois tenho algumas coisas, até já tenho diplomas, já fiz isto, já fiz aquilo. Fantástico. Coisas assim muito interessantes em todas as partes do mundo. Sempre que há uma coisa mais estranha e difícil, lá vou eu, mas há algumas que eu não volto a repetir. Mas imagino. Medo de morte. Sim. Como apresenta a vida? Como? Apresenta como vê a vida, como se tivesse que descrever. A vida é? Maravilhosa. É ótima. Nós queixamos sempre, mas é a melhor coisa do mundo. É, Com certeza que sim. acho que é. Ainda bem que estamos vivos. Sim. Apesar destas coisas, todos, às vezes as coisas do país, do mundo, não sei o quê, estarmos mais ou menos assustados com isto, ainda bem. Aliás, não sei quem disse que, bem, o mundo é horrível, é isto e assim, mas ainda assim continua a ser o melhor sítio para comer um bom bife. Portanto, Pois com certeza que sim. Já agora acrescento uma franzinha. exatamente. Tenho um abraço para entregar a alguém? Um abraço, apanhou-me de surpresa agora, um abraço. Olha, eu acho que primeiro logo aos meus filhos, sim, mas tanta gente que às vezes uma pessoa quer dar abraços, mas sim, diretamente para eles. E uma referência? Uma referência em relação a... Uma referência nos valores, uma referência profissional, 2 pessoas que efetivamente têm alguma admiração e de algum modo os considero uma referência. Eu tive a sorte de passar por uma data, sem agora dar nomes, mas eles sabem quem são, eu tive a sorte de passar por vários colegas que me marcaram. Eu, em termos de psicoterapia, passei por psicodrama, cognitivo-comportamental, essas coisas todas, fiz tudo o que havia quase para fazer, só não acabei psicanálise, mas e todos eles à sua maneira fizeram com que eu tenha agora uma visão que eu acho mais eclética, quer dizer, vou beber um bocadinho de diferentes fontes. Portanto, não sou fundamentalista, mas foram referências para mim. Com certeza que todos sim. eles. Doutor, bem-aja. Muito obrigado. Parece que terminamos. Foi um gosto imenso tê-lo no programa Referências. Obrigado. Bem-aja por ter aceitado o convite. Obrigado. Quanto a nós, até para a semana. Referências é o seu programa, à terça-feira, às 21 horas, na Norte TV e na Gondomar FM.